Que a graça, o amor de Deus, nosso Pai, esteja com todos nós, hoje e sempre. Queremos meditar sobre o versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 9, e ampliando ele com o tema sendo o seguinte: Deus mostrou o seu amor por nós, Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos ter vida por meio dele. Jesus é Deus conosco, Emmanuel. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Poderíamos repetir este versículo umas quantas vezes. Afinal de contas, o que é mais significativo e mais importante nós sabermos de que Deus nos amou tanto, que enviou seu Filho ao mundo para que morresse por nós, para que tivéssemos vida por meio do menino Jesus, nascido em Belém, que por meio desta criança tivéssemos então o Deus conosco, habitando com o seu povo. Nesta santa e bendita noite de Natal, a Igreja de Cristo em todo o mundo se reúne para ouvir novamente a mais maravilhosa notícia já anunciada à humanidade. Não se trata de um conto bonito, nem de uma tradição antiga repetida por que faz parte das famílias, do costume, mas é sim a notícia de que agora Deus está com o seu povo. Hoje, quando tivermos a ensinação do Evangelho, e por sinal, muito obrigado, ficou muito bonito, devo dizer a todos, é uma maneira de nós enxergarmos aquilo que aconteceu há muito tempo atrás, que veio para o nosso bem, isto é, o menino Jesus que nasceu em Belém. Uma mensagem que é para o cristão aquecimento do coração, certeza de que não estamos sós nem sozinhos. O Natal, por sua vez, é a revelação concreta do agir de Deus na história, o momento em que o amor eterno do Senhor se torna visível aos nossos olhos, tocável e próximo de nós. Vivemos em um mundo marcado por conflitos, dores, incertezas e medos. Muitos chegam esta noite trazendo o coração muito angustiado, com muitas preocupações, alguns lutos, dúvidas e até um cansaço espiritual. E olha como isso é verdadeiro. Triste e de profunda preocupação esta verdade que nós acabamos de ouvir. Afinal de contas, por que Deus deixou passar por tudo isso? Nós, quem não se perguntou durante o ano, quem de nós em algum momento do ano talvez não desejou nem ter nascido, devido ao sofrimento pelo qual está passando ou passou? É justamente neste contexto que a palavra de Deus ecoa com força e diz: Deus não ficou distante, Deus permaneceu em silêncio. Quando nós queríamos que Ele se exaltasse, Deus permaneceu no seu lugar, sendo Deus, para que pudéssemos ouvir a sua voz quando Ele não falava, para entendermos que nem tudo está do nosso jeito como nós queremos. Em todas as situações, Deus não permaneceu em silêncio, Ele sempre esteve ativo, até mesmo quando não respondeu e não nos deu aquilo que nós tanto desejávamos. Deus mostrou e entrou deste jeito na nossa história, este ano civil que está próximo também de terminar. O apóstolo João resume o coração do Natal ao afirmar: foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós, Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Esta noite não celebra apenas o nascimento de uma criança, mas a encarnação do próprio Deus. Diz o evangelista João no seu evangelho, conforme João capítulo 1, versículos 1 a 4: no começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, por
meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. João 1, versículo 1 até o 4. Jesus não é apenas um mensageiro divino, Ele é o próprio Deus que veio ao nosso encontro. Por isso o nome anunciado pelo profeta a Isaías, e conforme confirmado pelo evangelista Mateus, não poderia ser mais profundo: Emanuel, Deus conosco. À luz dos textos bíblicos que ouvimos, do Salmo, dos profetas, da Epístola e do Evangelho, ouvido e encenado, somos convidados a contemplar o mistério do Natal. Deus mostrou seu amor por nós, enviando o seu Filho para que tivéssemos vida. Esse é o sentido próprio do Natal. Me dá coceira nos ouvidos quando eu ouço os comerciais, as lojas, as pessoas dizendo: basta ter saúde, o resto a gente corre atrás. Deveríamos dizer: basta termos fé em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, e o resto Ele nos dará na medida que nós assim precisarmos. Ou quando ouço as pessoas dizer que o Papai Noel te traga isso, te traga aquilo. Isso não é uma mensagem adequada para um servo de Deus, que deve sim testemunhar a respeito do amor de Deus, que anuncia Cristo Jesus como Senhor e Salvador de toda a humanidade. Meus irmãos, esta afirmação de que Deus está conosco é importante. A primeira carta de João nos conduz ao centro da fé cristã ao declarar: Deus é amor. E é bem verdade que este texto ultimamente tem sido distorcido das mais diversas formas, para a pessoa se justificar nos seus pecados, dizer que toda forma de amor é possível e permitido. E é pecado quando a gente acha que isso é desse jeito. A palavra de Deus diz: Deus é amor, mas um amor conforme Ele propõe, não conforme as pessoas querem, e querem que Deus as aceite por fazerem o que Deus proíbe. Mas aí usam este texto para se condenar, se enganar e levar tantos outros que têm dúvidas também a concordar com pecados alheios. Eu e você, servos de Deus, somos chamados a anunciar e testemunhar a respeito da verdade, e que essa verdade seja o estandarte que nos guia, o estandarte que nos leva, nos aponta para quem? Para Cristo Jesus, que na cruz morreu em nosso favor. Deus é amor em ação. Prova disso é toda a criação perfeita descrita em Gênesis 1 e 2, e conforme nós vimos no final do livro de Apocalipse, aponta também para o ciclo que se fecha, e que a criação de Deus será levada novamente para viver na presença de Deus, no paraíso, no Éden. O texto bíblico em Apocalipse não fala do Éden, mas fala a cidade santa, na presença de Deus, na convivência com o próprio Deus, apontando que as coisas se encaminham para que o pecado não existindo, o ser humano então possa estar em paz na presença do Deus eterno. Tudo que ele faz nasce deste amor. No entanto, João deixa claro que esse amor não é uma ideia abstrata, mas uma ação concreta. Ou seja, Deus diz que as coisas acontecem. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho ao mundo. Já repetimos umas 4, 5 vezes esse versículo 9 de 1 João capítulo 4. Mas para que isso nos grave em nosso coração, seja esculpido pela ação de Deus e Espírito Santo, de tal modo que eu e você não esqueçamos desta grande verdade. O Natal é a prova visível deste amor. Deus não enviou uma explicação, uma lei nova ou um castigo. Ele enviou o seu Filho, enviou o que tinha de mais precioso. Deus enviou a si próprio em carne e sangue, na pessoa de Cristo Jesus, para que nós víssemos a Ele como sendo o Deus de amor. Então logo, se você quer conhecer a Deus, olhe para o que Jesus fez por nós na cruz.
Se você não olhar, não confiar, não crer em Jesus e aquilo que Ele realizou na cruz, você nunca conhecerá a Deus. E é preciso que nós entendamos isso. É preciso que nós tenhamos o cuidado de compreender estas coisas. Deus enviou o próprio Deus em carne sempre. Isso nos ensina algo fundamental para a fé luterana. Não somos nós que subimos até Deus, é Deus que desce até nós e habita conosco. O amor não começa no ser humano, o amor começa em Deus e vem até nós. Diz o texto de 1 João 4, versículo 10: o amor não é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para acabar com o ódio que os nossos pecados causaram. Ou seja, sem Jesus não teríamos perdão dos pecados, não teríamos paz, não teríamos salvação. É bem verdade que muitas pessoas, muitas denominações religiosas vão dizer: nós não celebramos Natal porque não está no texto bíblico. E realmente não está. Mas por que não celebrar o dia do nascimento do nosso Salvador? Por que não celebrar o dia que Cristo, que Deus veio habitar conosco? Mas essas mesmas pessoas que renegam a celebração natalina são as mesmas que pegam os textos bíblicos e distorcem e fazem tudo para pedir dinheiro para os fiéis, arrancando-lhe até mesmo a alma, botando um peso que nem esses pregadores têm como suportar. Prefiro eu anunciar o Evangelho conforme o texto bíblico, e assim eu tenho certeza que consolará a mim e também a quem me ouve. O amor não começa no ser humano, começa em Deus. É preciso que eu não esqueça disso também. Aqui está a essência do Natal. Deus vem ao encontro de pecadores. Jesus nasce não porque éramos bons, mas porque estávamos perdidos. Ele nasce para trazer vida onde havia morte, perdão onde havia culpa, esperança onde havia desespero. O profeta Isaías, séculos antes do nascimento de Jesus, anuncia um sinal extraordinário. Ele diz: a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. O nome Emanuel não é apenas simbólico, ele revela quem é Jesus. E Emanuel significa o que mesmo? Deus está conosco. Isto quer dizer que Deus não age à distância, Ele se aproxima de nós, Ele quer um contato pessoal, íntimo com cada um de nós. E quando nós participamos da ceia, recebemos o corpo e o sangue, lá está o próprio Senhor Jesus, que vem até nós, nos alimenta, nos fortalece e nos dá bom ânimo. Isso quer dizer que o nosso Deus conhece bem a nossa realidade e entra na realidade humana, assume a nossa carne, caminha em nossas estradas, conhece nossas dores e mais tarde, antes de subir aos céus, Ele garante que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Evangelho de Mateus confirma essa promessa ao narrar o nascimento de Jesus e afirmar: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, que disse: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Deus está conosco não apenas nos momentos felizes, mas também nos dias difíceis. Todos nós os temos. Tem dúvidas do que digo? Então, nos teus momentos difíceis, incentivo você a seguir este conselho. Quando estiver difícil, junte as mãos, seja no seu silêncio, ou esbravejando, louvando a Deus, gritando, invoque ao Senhor, e verás que o Senhor Jesus irá te atender, irá te ajudar em todas as suas necessidades. E é exatamente isso que nos diz o Salmo 50, versículo 15, quando diz: se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão.
Faça esse teste e você vai se surpreender como Deus age e vai agir na sua vida. Jesus está conosco na simplicidade de uma manjedoura, na fragilidade de um bebê, na vida comum de uma família, nas dores e alegrias. Isso muda completamente nossa compreensão de Deus. Ele não é um Deus distante, frio, indiferente. Ele é o nosso Deus e se aproxima de nós, nos envolve. A cada um de nós que sofre, Ele sofre conosco, Ele se alegra conosco, Ele não nos deixa em nenhum dos momentos. O relato de Mateus também nos apresenta José, um homem justo, mas confuso e angustiado diante da gravidez de Maria. Como falamos no culto do sábado passado, é estranho você ouvir a tua esposa estar grávida, sendo que ela não teve relação com nenhum homem. Foi estranho para José e ainda é estranho para nós entendermos como isso aconteceu. Mas diz o texto que foi obra do Espírito Santo, e assim nós cremos e está tudo certo. Diz o texto que esse homem angustiado perante a gravidez da sua esposa, José então planejava deixá-la em segredo, até que Deus intervém por meio do anjo e diz: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois a criança que ela está esperando foi gerada pelo Espírito Santo. Aqui vemos mais uma vez a graça de Deus rompendo com o medo humano. O Natal não acontece em um cenário ideal, é bem verdade. O ideal que nós sonhávamos, ou talvez as pessoas da época sonhavam, que estivesse Jesus nascido num grande palácio, não tivesse guerras, não tivesse fome, todas as coisas estavam em paz. Foi exatamente a situação difícil que o povo estava vivendo, mas Deus veio e habitou. É preciso que nós entendamos que um grande risco de nós deixar de celebrar o Natal é de reconhecermos que Deus habita no seu povo e acharmos que Ele só vai estar conosco na nossa vida se nós tivermos sucesso financeiro, tivermos sucesso profissional, tivermos uma família em paz, filhos que não se metem em drogas, que não são desrespeitosos, filhos que não têm relações fora do casamento. Talvez esse seria o ideal, mas a gente sabe que não é assim. A nossa vida é cheia de coisas conturbadas. É claro que eu e vocês devemos lutar contra esses pecados, que a gente sabe que vai nos trazer transtorno e consequências, mas nem por isso devemos dizer: bom, então agora vou abandonar tudo, afinal de contas pequei, como dizem as pessoas por aí, cair da fé. Não, nós vamos dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, me socorre. Como diz o texto Salmo 50, versículo 15: o Senhor nos ajudará. Deus escolhe agir justamente onde o ser humano não tem respostas. O anjo ainda declara: ela terá um filho, e você deverá dar a ele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ponto, não tem mais conversa. E o anjo vai embora, e aí está José e Maria na função de cuidar do menino Jesus. Assim também acontece conosco. Deus nos dá algumas coisas, nos responde algumas coisas, e agora vá confiando. A gente às vezes quer um manualzinho: caminha para esta rua, pega a esquerda, segue a direita, dá um pit stop nesse local, faz mais tal coisa ali, mais tal coisa ali, e a gente acha que quando tem essas regrinhas é mais fácil a fé cristã. Só que quando menos a gente espera, a gente entra num ciclo vicioso de ser guiado por alguém que não tem autonomia sobre a nossa vida. Esquecemos que Deus tem autonomia e Deus nos dá liberdade. Aonde Deus não colocou regras, estamos livres. E a grande verdade é: no amor de Cristo somos livres para servir e para amar, porque Ele nos amou primeiro. E é preciso que a gente tenha cuidado para que não sejamos aprisionados por falsas mensagens que fazem promessas vazias. Quem de nós não se animou quando alguém diz: mas tem um grande pregador, ou até mesmo um videozinho de internet
diz: agora tem uma revelação, as chaves da Bíblia que foram descobertas, os algoritmos e assim por diante, dentro de um monte de frases chamativas, e não tem nada de novo. Não tem nada de novo. As pessoas, o ser humano, sempre quer o extraordinário, e se esquece que o extraordinário é Deus vem ao nosso encontro, e isso nos basta. É como a resposta que Paulo recebeu quando ele pede a Deus para que seja curado do seu espinho na carne, e Deus responde para ele: a minha graça é tudo que você precisa, ponto. E isso basta também para mim e para você, deve nos bastar. O nome Jesus, como já lembramos, significa o Senhor salva. O propósito do Natal já aponta para a cruz. O menino na manjedoura é o Salvador que veio libertar o seu povo do pecado, da morte e do poder do diabo. Por sua vez, o Salmo 110, que nós ouvimos há pouco, amplia nossa compreensão sobre quem é este menino que nasce. O salmista declara: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Este salmo é claramente messiânico, ou seja, aponta diretamente para a pessoa do Cristo que morreu por nós na cruz, e aponta para Ele como sendo um rei exaltado, aquele que voltará em glória e poder para nos buscar. Ao mesmo tempo, o salmo afirma: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus não é apenas o Rei poderoso, mas também o sacerdote eterno. Ou seja, não precisamos esperar ninguém mais para expiar nossos pecados ou levar as nossas necessidades até o próprio Deus. Como rei, ele governa com justiça e misericórdia. Como sacerdote, ele se oferece em sacrifício por nós. O Natal, portanto, não é apenas o nascimento de um bebê, mas o início da obra redentora daquele que reina e intercede por nós. Me lembro que certa vez, escrevendo uma peça de teatro, e aí nós ensaiamos na escola, quando eu era capelão, na escola São João, no município de Canoas, no Rio Grande do Sul, e nós encerramos com a apresentação, a manjedoura, e bem no finalzinho, no último ato, nós, de cima da manjedoura, ou melhor, debaixo da manjedoura, colocamos uma imagem grande do Cristo crucificado, antecedendo, suplantando a imagem da manjedoura, pois a manjedoura foi o primeiro momento que nós vimos ao Cristo, mas por sua vez na cruz é o momento pleno em que nós vemos o próprio Deus agindo, se mostrando, dizendo: eu amo vocês, eu estou apaixonado por vocês, eu quero que vocês venham até a minha casa e habitem comigo em toda a sorte de graça, bondade e misericórdia que eu tenho para vocês. O Natal nos chama a viver como pessoas reconciliadas com Deus e com o próximo. Eu não sei com quem você está brigado, com quem você tem uma rixa, um incômodo. Vou fazer um pedido para você neste momento. Pegue seu telefone, não combinei com ninguém, mas pegue seu telefone nesse ato e manda uma mensagem: Feliz Natal, para essa pessoa que você tem uma certa dificuldade. Pode fazer isso durante o culto, faça lá, vamos lá. Quem tiver seu telefone, pegue seu telefone e manda uma mensagem para a pessoa que você tem um pouco mais de dificuldade de lidar, e manda uma mensagem e diga: Feliz Natal, Jesus é o nosso Salvador. E você vai se surpreender o quanto isso vai fazer bem para você e também para a pessoa com quem você tem essa mágoa guardada, talvez de pouco tempo ou de longa data. Porque é terrível nós guardarmos rancores no nosso coração. Isso, não, além de não nos fazer bem, nos deixa com o coração apertado, pulsante, inquieto, não dormimos bem, temos crise de ansiedade, as mais diversas. Isso não é legal, não nos dá paz. O Natal é a reconciliação. Talvez hoje é o dia de você pedir perdão, estender perdão para quem já tanto te magoou, ou talvez que você magoou e a pessoa está chateada com você.
Ah, mas quando que errou comigo? Deu o primeiro sinal, o primeiro passo para um ato de reconciliação. Não espere pelos outros daquilo que você agora, sendo transformado pela palavra, pode fazer e pode mudar a tua história e a história da pessoa daqui para frente. Foi assim que Deus fez conosco. Por que eu deveria fazer diferente? Quem sou eu para ser melhor do que o bondoso Deus que não disse: esse pecado aqui eu não vou perdoar não, esse pecado, e esse aqui muito menos. Pelo contrário, enquanto estava na cruz, Jesus disse para Deus: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Também nós muitas vezes somos ásperos, mesquinhos, ou as pessoas foram conosco e nós muitas vezes criamos barreiras que não têm necessidade de serem criadas. A história da humanidade já está repleta de países que criaram barreiras. Quem conhece um pouco da história, digamos, civil, o que aconteceu na Alemanha quando dividiram o país por um muro? Famílias foram divididas, pessoas nunca mais souberam notícias dos seus entes queridos, até que o muro fosse derrubado novamente. Que coisa terrível! E às vezes nós construímos essas barreiras. Aproveite o Natal, é uma data que está todo mundo um pouco mais proativo a receber uma palavra de conforto, de ânimo, um pedido de perdão. Talvez hoje seja um belo dia e uma bela oportunidade. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite santa de Natal, a palavra de Deus nos conduziu ao coração da fé cristã. O Natal não é apenas emoção, usos ou tradições. O Natal é a proclamação do amor salvador de Deus. Deus mostrou o seu amor por nós, nos enviando o seu Filho ao mundo. Jesus nasceu para que tivéssemos vida. Ele é Emanuel, Deus conosco. Deus conosco, sempre conosco, e continuará depois na eternidade conosco, próximo. Ele é o Rei eterno, é o sacerdote perfeito, ofereceu o sacrifício uma vez por todas, para todos, e bastou. Ele é o Salvador que nos liberta dos pecados. Que nesta noite possamos, como José, Maria, confiar na promessa de Deus e seguir o propósito para o qual Deus tem reservado para nossas vidas. Que possamos, como igreja de todos os tempos, confessar com alegria: Deus está conosco. E que o amor revelado na manjedoura transforme nossos corações, fortaleça nossa fé e nos conduza à vida eterna. Como diz o texto e o tema da mensagem, Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. Jesus é Deus conosco. Emanuel. Amém.